Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos meditar? E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 1 e 2. Nos dias de Salomão, este construiu um templo ao Senhor e antes da sua inauguração, Deus apareceu a Salomão em Gibeon e em sonhos lhe deu sabedoria, conhecimento e entendimento antes da construção do templo. Salomão reinou por 4 anos fazendo preparativos para essa construção. E depois de 4 anos, ele lança o alicerce do templo e acaba toda a obra em 7 anos. Acabada a obra, o Senhor se manifestou no meio do templo. Quando esses celebravam, a glória do Senhor veio sobre eles, de maneira que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, semelhante Moisés quando acabou o tabernáculo e os discípulos embriagados no dia de Pentecostes. Mas a tristeza é que Deus só se manifestou com sua glória nesse dia. Se continuarmos lendo, no livro todo, não aparece mais a glória do Senhor se manifestando. Deus habita e manifesta em meio aos louvores do seu povo. Isso chama a atenção. Primeiro porque o salmista diz que ele se manifesta em meio aos louvores. E outro detalhe é que ele conhece aqueles que estão o louvando, pois ele vem em meio aos louvores do seu povo. Hoje vemos vários cantores se promovendo em supostos louvores, que são, na verdade, cânticos emotivos que empolgam os ouvintes. Jesus diz que muitos o confessam com os lábios, mas o coração está longe. Já o apóstolo dos gentios diz que muitos dizem que conhecem a Deus, mas o negam com suas eficácias, atitudes que ele desaprova. O céu parou quando Elias disse: "Não haverá chuva segundo a minha palavra." E assim foi. Mas antes do profeta pronunciar essas palavras, ele disse diante de todos: "Vive o Senhor, em cuja presença eu estou." Dessa forma, as palavras de Elias estavam de acordo. Jesus disse que se as minhas palavras estiverem em vós e vós em mim, então pedireis e vos será feito. A Bíblia diz que a oração dos santos é o seu prazer, mas a oração dos ímpios é abominação aos seus ouvidos. Os filhos do sumo sacerdote Cefas são um bom exemplo de oportunismo. Eles viram Paulo expulsar demônios de muitos e, por serem filhos de um religioso, acharam por bem usar esse privilégio em seu favor. E foram até um homem endemoniado e disseram: "Sai, em nome do Deus de Paulo." O demônio respondeu: "Eu conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois?" O mundo espiritual sabe bem quem você é, pois ele disse que conhecia muito bem o apóstolo. Mas os aparentes religiosos, sacerdotes nominais, crentes domingueiros, esses são conhecidos. E é esse o motivo das enfermidades não saírem, dos possessos continuarem presos. É preciso, além de pregar, cantar, viver, pois o Evangelho não se constitui em palavras, mas em poder. Deus veio com sua glória somente na inauguração. Nos dias de Ezequiel, o Senhor o levou em visões dentro do templo em Jerusalém e o profeta entendeu por que eles estavam como escravos na Babilônia. Dentro do templo, tudo parecia normal,
Mas o Senhor disse para o profeta fixar seus olhos nas paredes do templo. E a visão que ele teve foi de corrupção pelos sacerdotes, levitas e reis se prostituindo dentro do templo com mulheres e cometendo idolatria, causando ciúmes em Deus, e ainda diziam que Deus não estava vendo. Este foi o motivo da escravidão pelos caldeus e a destruição do templo. Sem a glória do Senhor não conseguiremos vencer. Moisés, sabendo, disse que se o Senhor não fosse com eles na viagem, eles não poderiam ir. Podemos até chegar na terra prometida, mas sem Ele não vale a pena. A presença de Deus está sempre conosco, mas sua glória e seu poder não. Os dons e o chamado, diz o apóstolo, que são irrevogáveis. Por esse motivo, muitos se confundem e acham que porque eles oram e profetizam, a unção está neles. Mas não é bem assim. Se fosse assim, ninguém chegaria naquele dia e diria: Senhor, no seu nome oramos, profetizamos, curamos os enfermos e expulsamos demônios. Mas ouviram Jesus dizer: Apartai-vos de mim, pois nunca os conheci. Saul não se importou em ter um reinado, ministério sem a glória de Deus. Afinal, ele foi chamado, coroado e até profetizava. Por 2 vezes aconteceu isso. Então, ele não se importou em buscar a arca na casa de Abinababe. Mas Davi recusou-se a reinar sem a presença. Foi buscar a arca, mas a trouxe de maneira errada. Ele não percebeu, mas Davi simplesmente disse: Vamos buscar a arca. Mas se esqueceu de buscar nas Escrituras como se deve carregá-la. Hoje presenciamos pessoas de várias idades apresentando um culto antibíblico ao Senhor. Alguns fazem isso por ignorância, mas outros fazem conscientemente, sensacionalismo misturado com emoções. As Escrituras dizem como devemos servi-lo e cultuá-lo com temor e tremor. O livro de Levítico expressa isso em todos os seus capítulos. Mas há uma insistência em cultuar a Deus à sua maneira. Vemos os atores entretendo os fiéis com performances que rendem aplausos. O apóstolo diz que somos vasos de barro e carregamos o Espírito Santo. E muitos o entristecem e até apagam o seu espírito. No livro de Ezequiel, capítulo 10, a glória do Senhor deixa o templo devido aos acontecimentos do capítulo 8. Ela só retorna após a reforma, que acontece no capítulo 43. 33 capítulos se passaram sem a glória de Deus. No cativeiro babilônico, a glória de Deus também não se manifestou. E por 70 anos eles sofreram sem essa glória. Entre o Antigo e Novo Testamento, a história diz que houve um silêncio, um período de 400 anos de silêncio profético, conhecido como período intertestamentário. Também nos dias dos juízes de Israel, onde a Bíblia diz que cada um fazia o que achava melhor, desprezando a presença de Deus. Ouça o conselho de Davi a Salomão: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todas as coisas, e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. A preocupação de Davi é que seu filho tema a Deus e governe debaixo dessa graça. Jesus também foi rejeitado em Nazaré e ali não operou seus milagres. Lucas capítulo 4, versículos 12 a 17. Resumindo, há um motivo que afasta a glória: o pecado. Isaías 59, versículo 2. Mas a glória de Deus se manifesta quando há arrependimento,
João Batista batizava no rio, quando de repente Jesus veio a ele. Este é apenas um exemplo. Atrai a glória de Deus. Você sabe como fazer. Deus vos abençoe em Cristo e até o próximo vídeo.